tarde, pessoal. Hoje, dia 15 de março de 2022, eu sou Evandro Lima, analista CNPIT, e começando mais um Principais Destaques do Dia. Vamos lá, vamos ver o que está rolando no dia de hoje. Bom, o mundo segue acompanhando a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, mas hoje eu estou um pouco mais otimista. Pela primeira vez, a gente viu o presidente da Ucrânia, o Zelensky, admitindo que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN. Eu acredito que com isso ele abre um grande passo para muito em breve, finalmente, a gente ter uma solução dessa situação terrível de guerra e de sofrimento. E vamos continuar acompanhando. Então, notícia aí, para mim, bastante positiva. E lembrando que hoje continuam as negociações entre Rússia e Ucrânia. Tem mais uma rodada. Bom, a gente amanheceu com um sentimento mais negativo depois da China decretar lockdown por conta do aumento do surto da Covid, mais de 5 mil casos, então ela fechando as portas, e isso está trazendo uma preocupação bastante grande no impacto da cadeia de suprimentos. Então vamos acompanhar essa parte. E é mais também. Hoje, tanto o Fed nos Estados Unidos quanto o Copom aqui no Brasil iniciam a reunião de 2 dias sobre a taxa de juros. No Fed é esperado um aumento de 0,25% na taxa de juros atual e aqui no Brasil o mercado está precificando em torno de 1%. O resultado sai amanhã. Bom, alguns balanços seguem saindo, destaque negativo, Magazine Luiza reportando um prejuízo muito pior do que o que estava sendo esperado pelo mercado. O mercado estava esperando um prejuízo de 16,5 milhões, prejuízo líquido ajustado, e veio simplesmente 79 milhões de prejuízo. Ela já abriu com um baita gap de baixa, 10% de queda, situação bem complicada para ela. A gente vai ver graficamente como é que ficou daqui a pouco. Que mais que a gente tem? Setor de siderurgia e mineração segue aí um movimento negativo. Mais uma vez, nessa madrugada, o minério de ferro caindo 4,61%, mais um dia de queda, impactando esses dois setores. Vale, CSN, Uzi Minas, caindo aí bastante também no dia de hoje. Petróleo caindo também, pela manhã eu dei uma olhada, tanto o Brent quanto o WTI caindo um pouquinho mais de 5%, o que impacta diretamente as petrolíferas. Que mais que eu observei? Do setor de saúde, a Qualicorp informando que as carteiras geridas pelo 3G Radar passaram a deter 28.483.100 ações, o que representa um aumento de 10% aproximadamente no capital social da empresa. Bom, e vamos lá, falar um pouquinho de mercado, falar um pouquinho sobre índice Bovespa, falar um pouquinho sobre as bolsas internacionais e os principais destaques, as maiores altas e maiores baixas do dia. Nesse momento, a gente está vendo um Ibov caindo 0,45%, recuperando bastante da queda mais forte pela manhã. Acredito que talvez por conta dessa declaração do Zelensky e também aí a retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia. Lá fora, a gente tem uma Europa tentando sair do vermelho, ela estava bem vermelha há pouco tempo atrás. Nesse momento a gente está vendo a Alemanha caindo 0,5%, o índice Milão estável 0%, Paris caindo 0,6% e Londres caindo 0,5%. Estados Unidos já está bastante forte no azul, a gente está vendo Dow Jones subindo 1,4%, Nasdaq 100 2,4% e o S&P 500 subindo 1,7%. E vamos ver como é que a gente fica do lado de cá, o Ibov nesse momento mostrando uma recuperação e vocês estão vendo aqui a formação de um martelo. Então, quem sabe aqui depois de alguns dias de queda, ele pode estar sinalizando um fundo e vamos ver se a gente consegue pelo menos reverter esse viés para alta. Lembrando que entre 110, 109 mil até 115, 700, a gente tem uma região de bastante indefinição, mas nesse momento testando região de suporte pode reverter o viés para alta. Bom, maiores altas, maiores baixas. Primeiro lugar, liderando as altas nesse momento, a empresa Azul, influenciada em parte também pela redução, pela queda do preço do barril do petróleo, isso é bem positivo aqui para as aéreas. A Gol também, em segundo lugar, também subindo bastante.
Pets, setor de pet shop, Qualicorp e Natura. Do lado negativo, Magazine Luiza, depois desse balanço horrível, péssimo, surpreendendo negativamente, lidera as perdas, nesse momento caindo 8%, CSN 1,44%, Uzi Minas 3,51%, PetroRio, que estava no terreno negativo, já está zerada nesse momento. E a Vale caindo 2,23%. Vamos dar uma olhadinha uma a uma como é que está a situação gráfica. O que a gente pode esperar nos próximos pregões. A gente percebe na Azul uma tentativa de fundo depois de vários pregões em queda. Então parece que ela está começando a se estabilizar, mas de qualquer forma, para começar um repique, eu esperaria pelo menos aqui superar 21,20, 21,30. As coisas podem começar a melhorar. Repique ainda, não vejo, por enquanto, nenhuma mudança de direção. A tendência principal permanece de baixa. Gol 4, situação bem parecida com a Azul. No caso, ela tem uma região de resistência em 14,80 que ela precisa superar para melhorar ou começar a melhorar de verdade. Próxima da lista, Pets 3, que é o código da ação, está numa situação de consolidação ou congestão. Vamos ver a faixa aqui dessa área de indefinição. Hoje, um dia positivo, deixando nesse momento um engolfo de alta, mas, sinceramente, entre R$ 16,00 e R$ 19,00, eu não vejo nenhuma oportunidade no ativo. Mas, por conta desse sinal, pode reverter, sim, o viés para alta. Próxima da lista, Qualicorp, nesse momento subindo 1,63%, segue avançando no repique, a ação permanece em tendência de baixa, chegando junto à média móvel de 21 períodos, já seria uma região natural de encerrar o repique e começar a voltar. Aos comprados, eu acho interessante colocar, no mínimo, um stop defensivo, que poderia ser abaixo da mínima de hoje ou aqui abaixo de 14,33, 14,30. E vamos lá, a última aqui dos destaques positivos, Natura subindo forte, nesse momento 4,72%, porém essa alta forte de hoje não muda nada a sua situação gráfica, onde a gente observa que ela vem de uma forte tendência de baixa e aqui um processo de estabilização, por enquanto, entre 20,14 até 26,46. É uma região de suporte, suporte normalmente é uma região de defesa, pode tentar reagir um pouquinho, mas de qualquer forma nessa faixa, a situação dela segue bem complicada. E se perder os 20,14, melhor pular fora se eventualmente tiver comprado, porque ela retoma a tendência de baixa e pode se complicar ainda mais. Vamos lá para os destaques negativos, começando pela Magalu, que infelizmente está perdendo esta região de suporte aqui na casa de 5,60, já abriu com baita gap de baixa, o que infelizmente traz de volta para ela, depois de alguns meses de estabilidade, a tendência de baixa. Então a ação agora realmente começou a ficar bem perigosa. CSN caindo nesse momento 1,15%. É um movimento ainda corretivo, mas, digamos assim, ela já exagerou um pouquinho na correção. Já estaria na hora de interromper esse movimento de recuo. Ela está se aproximando de uma região de suporte aqui na casa de 22,80, 22,90. Então, vamos ver como que ela se comporta. Nesse momento, reagindo um pouquinho no intraday, quem sabe aí com a proximidade de suporte consegue pelo menos reverter o viés para alta. Então ela segue nesse momento ainda com um viés negativo, mas a tendência principal, por enquanto, ainda é de alta, porque os principais topos e fundos permanecem em níveis ascendentes. PetroRio, que estava tentando reverter as perdas, nesse momento voltou para o terreno negativo, caindo 0,42%. Ela vem aí de uma sequência de fortes quedas, mas já está começando a tentar reagir. Quem sabe um repique em breve pode sair. Hoje ela chegou numa região de suporte, 22,25 aproximadamente, então isso pode ajudá-la a pelo menos reverter o viés para alta. Essa queda mais forte, infelizmente, acabou desconfigurando essa tendência de alta que ela vinha mostrando. Então ela já
as médias curtas, 5 e 21 que eu utilizo, já cruzaram para venda. Então, qualquer movimento para cima agora seria, nesse instante, um movimento de repique. E a última da lista, Vale 3, caiu nesse momento 2,61%, abriu com gap de baixa, mas apesar da sequência de quedas, a Vale permanece em tendência de alta e, até agora, isso é apenas movimento corretivo da tendência que permanece, segue firme de alta. Me perguntaram mais cedo se eu vi alguma oportunidade de entrada com Vale. Olha, se você quer procurar algum valor, aí, algum ponto para monitorar, a partir dos R$ 91, esta região aqui de resistência, então de 91 para cima, ela pode criar eventualmente uma condição de entrada, uma condição de compra. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre as novidades. Vou colocar em breve mais conteúdo para vocês. E a gente tem também um grupo voltado para o público iniciante, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, link na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu!